Gente, vamos lá, continuando aquele vídeo, aí vamos lá, esse aqui seria a progressão aritmética parte 2, vamos fazer mais exercícios. Lembrando que a aplicação de duas fórmulas, o termo geral e a soma, fazer bastante exercício para poder treinar a interpretação, porque tem exercícios que o aluno não consegue, né, porque não está habituado, saber se ele quer o último termo ou se ele quer a soma. Então você tem que entender o que o exercício quer que você calcule. Ao substituir, né, interpretou, identificou todos os elementos, substitui, vai cair numa equação, e aí você tem que ter um domínio de álgebra, tá? Equação simples, tá? Então tem que fazer as operações matemáticas corretas. Então vamos fazer um exemplo. Ih, fechou aqui, calma aí. Deixa eu pegar. Aqui tem até uns exercícios feitos. Ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó, o 3. Ed, sortudo, não deseja contar com a sorte e espera ganhar tempo acreditando que a munição do inimigo acabe. Suponha, então, que a partir dos primeiros números falados por Ed, ele diga cada um dos demais exatamente 3 segundos. Bem, assim, com essa estratégia, Ed conseguirá ganhar tempo em segundos igual a quanto? Aí, olha só, filma aqui. Ele vai contar de 1 até 10. Só que ele vai contar assim, ó, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 1. Aí, 1 oitavo. Ele vai contar em frações até atingir 10. Então, vamos lá. Como que ele está contando? Ó, o A1, 1 oitavo. O A2, 2 oitavos. O A3, 3 oitavos. Ele vai contar em frações para ganhar tempo. Cada intervalo desse, ele vai levar 3 segundos. Isso a gente vai deixar para usar no final. E o último termo é 10. Tá? Então ele está contando aqui, 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, o último é 10. O que a gente tem que descobrir aí? É a soma? Não. Tá? Eu tenho que descobrir o N. Isso que eu quero descobrir. Eu quero saber quantos números ele vai contar. Porque cada contagem dessa ele leva 3 segundos. E aí, sabendo o número de contagem, multiplico por 3, aí eu tenho um tempo. Então, identificar que eu quero o N. Nesse aqui, eu só vou usar a fórmula do último termo. Ó, AN, A1 mais N menos 1 vezes a razão. Aí, o que seria o último termo? O último termo é 10. Número 10. Quem é o primeiro termo? 1 oitavo. Número de termos. Quantos termos a gente vai ter? N, que é o que eu quero descobrir. A minha incógnita vai ser esse N. 1. E a razão aí, a gente vai ter que ter um domínio de álgebra, tá? Perceber, não precisa nem fazer muita conta, ó, daqui para cá aumentou quanto? Ó, 1 oitavo foi para 2 oitavos, depois 3 oitavos, você está somando, ó, 1 oitavo, ó, 1 oitavo mais 1 oitavo, como a parte de baixo é igual, você soma a parte de cima, 2. 2 oitavos mais 1 oitavo, como a parte de baixo é igual, você só soma a parte de cima, 3, e por aí vai. Se tiver muita dificuldade em ver qual é a razão você pega o termo anterior, o posterior, anterior e subtrai para o anterior. O A2 menos o A1. O da frente menos o de trás. Aí você tem a razão. Então, ó, descobrimos aí, ó, razão 1 oitavo. Então você vai ter aqui, ó, 10 é igual a 1 oitavo. Aqui eu vou fazer a distributiva. Então vai ficar 1n sobre 8. E aqui, ó, menos 1 oitavo. Por isso, ó, a gente vai ter que ter um domíniozinho de álgebra. Nada muito complicado. Álgebra simples. 1 oitavo menos 1 oitavo corta. Aí você vai ter, ó, 10 n sobre 8. Vai passar para lá multiplicando. 1n é 10 vezes 8. Então vai ter 80. São 80 termos. Agora, olha só, um erro é o aluno pensar, são 80 termos, cada intervalo é 3 segundos, aí 3 vezes 80, 240. Você tem até, ó, vem aqui nas opções,
você tem até a opção 240, só que essa não é a resposta. Porque, voltando aqui para o quadro, ele quer o número, né, de intervalos, não o número de termos. Então, olha só para fazer um exemplozinho curto, o pessoal também tem muita dificuldade de entender isso. Ó. A1, A2, A3, A4. Quantos termos eu tenho aí? 4. Quantos intervalos eu tenho? Eu tenho 3 intervalos. Então você tem que diferenciar o número de termos dos intervalos. Cada intervalo desse aqui é 3 segundos. Se eu tenho 80 termos, na verdade eu vou ter 79 intervalos. O número de intervalos é sempre um a menos dos termos. Aqui um exemplo claro. Para 4 termos eu tenho 3 intervalos. Se eu tenho 3 segundos para cada intervalo, aí você multiplica. São 79 intervalos, 3 segundos cada. 3 vezes 9, 27, vai 2, 21, 22, 23. 21, 22, 23. 237. Repare que antes, se você pegasse aqui, vem aqui, ó, 80 vezes 3 ia dar 240. Porque você acaba contando um intervalo a mais. É um intervalo a menos, 237. Aí você tem a opção aqui, ó. 237, letra C. Questão da UERJ. Beleza? Vamos para outro aí? Pode filmar aqui a lista? Então, vamos para esse aqui de baixo. Questão da Unicamp. Unicamp é prova boa para se fazer também. Ó, um pai resolve depositar todos os meses uma certa quantia na caderneta de poupança de sua filha e pretende começar com R$5. Aumenta mais 5 por mês, ou seja, vai depositar 10 no segundo mês, 15 no terceiro mês e assim por diante. Após efetuar o 10º depósito, a quantia total depositada. 15º. Ah, 15º, décimo, aí continua quinto. Vamos lá. Você pode até fazer na mão, tá? Entender que se você tiver o entendimento da questão, ó, no primeiro mês, o A1 é o primeiro mês, depositou R$5. O A2, segundo mês, R$10. O A3, terceiro mês, 15. O A4, quarto mês, 20, vai depositar R$5 a mais. A5, 25. A6, 30. Até, ó, você pode fazer isso na mão até chegar ao 15º mês. Tá? E depois somar tudo. Dá um trabalhinho, mas nada muito impossível. Bem, como a gente vai... Isso aqui seria sequência lógica. Como a gente vai trabalhar em cima das fórmulas, eu vou primeiro, né? O que eu quero calcular? O que eu quero no exercício? O AN ou a soma? Eu quero saber a quantia total acumulada. A quantia total, então eu quero a soma. Para eu calcular a soma, eu vou precisar do AN. Então, primeiro passo, calcular o 15º termo. Então, primeiro passo, ó, vou calcular o A15. Então, ó, A1, A15 é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Tá? O A15 vai ser o primeiro termo, que é 5. Primeiro mês ele deposita 5. O número de termos, 15 menos 1. E a razão é 5. Lembrando que você vai sempre depositar R$5 a mais na caderneta de poupança. Então, no 15º dia, ele vai depositar 14 vezes 5. 14 vezes 5 dá 70, mais 5, 75. No 15º dia, ele vai depositar 75, mas não é isso que ele quer. Ele quer, ó, aí no último passo, o total acumulado, que é a soma. Então, jogando na fórmula, né, o A1 é 5, no primeiro mês depositou 5, o último termo, né, que é o que a gente calculou aqui, ó, é o 75, vezes o número de termos, que é 15, sobre 2. Aí você vai ter aqui, ó, 5 mais 75, 80, vezes 15 dividido por 2. 80 por 2 dá 40, 40 vezes 15, 4 vezes 15 é 60, com esse zero, 600. R$600.
R$600. Ó, R$600. Beleza? Vamos para mais uma. Ó. Usando um conta-gotas, o produto químico é misturado a uma quantidade de água da seguinte forma. A mistura é feita com intervalos regulares, sendo que no primeiro intervalo são colocadas 4 gotas. E nos intervalos seguintes, 4 gotas a mais a quantidade misturada no anterior. Sabendo que o número de intervalos, o número de gotas, sabendo que o último intervalo, o número de gotas foi 100. Eu quero o total de gotas misturadas. O que ele falou aí? Posso até fazer aqui, ó. Vamos lá. Só para fazer a sequência. A primeira coisa é você ter a sequência. Ó. No primeiro, 4 gotas. No segundo, mais 4 gotas. Então vai para 8. No terceiro, mais 4 gotas. Aí vai para 12. Até que no último, que eu não sei, o AN seriam 100 gotas. Só que eu quero o quê? O total, a soma disso tudo. Vamos aqui para o quadro? A primeira coisa é montar a sequência. Interpretou, montou a sequência. No primeiro, foram 4 gotas. No segundo, mais 4 gotas, 8. No terceiro, mais 4 gotas. Aí vai para 12. A razão aqui, ó, é 4. Aí no quarto, 12 mais 4, 16. Aí no último, 10. E ele quer a soma de tudo, ó. Entender que ele quer a soma. Bem, aí jogando na fórmula da soma, a soma vai ser, aproveitando aqui, ó, o A1, que é 4, mais o AN, que é 100, vezes o número de termos, não o número de gotas, é o número de termos dividido por 2. Aqui a gente pode fazer uma análise e perceber que isso aqui nada mais é do que a tabuada de 4. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. Então você vai ter que o AN é 4N. Se o último termo é 100, se isso aqui é 100, significa que N, a posição, é 100 sobre 4. 100,4, 25. Então, eu sei que foram 25 etapas. Tá? É o N. Aí eu venho aqui, ó, no lugar do N eu coloco 25. Vamos fazer essa conta aí. Ó, a álgebra aqui até que é simples. Aqui vai dar 104 vezes 25 sobre 2. 104 dividido por 2 vai dar 52. Metade vezes 25. Aí vai dar continha. 52 vezes 25. 10 vai 1. 25, 1, 26. Aqui 4. 10. Aí você vai ter 0. 0 vai 1. 3, 1. Então, a soma total de gotas, 1.300 gotas. Tem lá a opção. Ali, letra A, 1.300 gotas. Beleza? Aplicaçãozinha. Deixa eu ver uma aqui. Essa aqui, ó. Essa 10 aqui. Vou apagar. Vamos fazer uma questão do Enem. Tá? Nessa lista aqui, a gente tem essas questões clássicas, são até questões antigas. No final você tem questões da UERJ, tem que cair bastante, ó, questões da UERJ, e questõezinhas do Enem. Tá vendo? Questõezinhas do Enem. Deixa eu ver se tem uma do ano passado. Ano passado não lembro se caiu não, mas vamos fazer essa aqui, ó. Essa questão 39/2018. Tá. Então ele fala o seguinte, a prefeitura, e você tem o seguinte, as questões de matemática do Enem, elas são sempre voltadas para uma atividade profissional, ou decoração, engenharia, urbanismo.
Prefeitura de um pequeno município no interior da cidade coloca postes de iluminação ao longo da estrada retilínea e que inicia numa praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120. Olha só a sequência que você já tem aqui, ó. Primeiro a 80, depois a 120, depois 100, 120, você vai ter aí uma PA de razão 20. E assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre cada poste, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura deve pagar no máximo 8.000 por poste colocado, o valor, 8.000, ó, super faturado isso aí, ó, a prefeitura aí, ó, metendo a mão aí, ó, 8.000 por poste, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes. Tá? Vamos lá. Vamos aqui para o quadro. O que a gente tem que descobrir é o número de postes. Tá? Você vai ter aqui, ó, o primeiro poste é colocado a 80 metros. O segundo poste é colocado a uma distância de 100 metros. O terceiro poste é colocado a uma distância de 120. Porque você vai aumentar a distância de cada... Isso aqui é a praça. Praça... 20 metros cada um. O último poste, tá? Lá na fazenda, deixa eu só ver ali, 1.380 metros de distância até a praça. Aí eu quero saber o quê? O número de postes. Na verdade, você tendo um raciocínio lógico, não precisa nem usar as fórmulas de PA. Porque você poderia fazer o seguinte, eu tiraria aqui 80, não preciso nem usar as fórmulas de PA. Eu vou tirar 80 daqui, seria isso aqui, ó. Aí daria 1.300. Tá? Aí eu vou dividir por 200. 200 não, por 20. Tá? Porque seria esses intervalos aí. Aí dividido, ainda tem uma jogadazinha do 1 aí. Vou explicar. Dividindo por 20, corto 0, metade de 130 vai dar 65. São 65. Agora, qual seria o número de postes? O número de postes... Ó, vamos fazer uma continha. Se eu tenho 40 dividido por 20 dá 2. Só que eu tenho 3. Ó, então 3 postes. Se eu tenho 60... Ó, mais 20 aqui, ó. Se eu tenho 60 de distância aqui, ó. 60 dividido por 20 dá o quê? 3. Só que eu só tenho 4 postes. Se eu tenho essa divisão 65, o número de postes vai ser o quê? 66. Eu estou fazendo um raciocínio lógico, sem usar as fórmulas. São 66 postes. Cada poste custa 8.000. Qual é a conta que você faz? 66. Cada poste 8.000. 66 vezes 8.000. Aí, ó, 66 vezes 8.000. 0, 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vai 1, 4. 6 vezes 8 também 48, 48 com 4, 48 com 4, 52. Então, vou ter aqui, ó, 52 é 528 mil reais. E aí, ó, 528 mil reais. Uma empreiteirazinha, safadinha empreiteira, tá? Quase meio milhão aí. Só para botar esses postezinhos furreca aí. Tá? Certo? A prefeitura aí tá com dinheiro aí. Beleza, gente? Tá? Eu não fiz nem por PA, usando as fórmulas. Se houver um entendimento, ainda mais questão do Enem. Tá? As questões do Enem, você vai, maioria, por raciocínio lógico. Tá? Deu quanto tempo aí o vídeo? 20. Eu vou fazer 3 questões. Tá? Depois a gente vai fazer mais vídeos de PA.
mas para não ficar muito cansativo, 20 minutos, 3 questões. Tá? Isso aí, gente. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.